Porsche 718 Spyder RS é o ápice do Boxster, a versão mais extrema, não existe nada acima dele, modelo Boxster, né? Há exatamente 30 anos, em 1996, a Porsche estava exibindo pela primeira vez o Boxster. Na época era um motor tímido, 6 cilindros, 2.5 aspirado, tinha 204 cavalos. Em saber que daquilo, na geração 986, que teve até uma edição especial dos 25 anos, é o Boxster 25, né? Olha só. E hoje, nesse momento, às vezes, uma incógnita para mim, tá? Porque a cada semana é uma notícia diferente. A gente está gravando no início de abril. Eu vou falar algumas coisas aqui do carro que talvez nas próximas semanas pode datar, mas tudo bem, vamos lá, né? Então, assim, eu poderia ter vários sinônimos para definir esse carro, tá? É um Boxster com motor de 911, se bem que, vamos colocar uma observação aí, Boxster com motor de 911, tem a geração 987.2 que tem um Boxster Spyder, né? Ele já é o motor do Carrera do 997.2. Aí você tem o Boxster GTS da geração 981 que também tem um motor de 911, no caso do 991.1 Carrera. E você tem o que eu trouxe recentemente aqui no Cayman GT4, né, no 718 aí, ou que seja o irmão 718 Spyder, que é um motor, é uma derivação do Carrera, né? Em vez de ser 3.0, eles aumentam o tamanho do bloco para 4 e tiram as turbinas 6 cilindros 4.0, que é diferente do motor desse carro. Lá é um motor derivação de um Carrera, aqui é um motor também, 6 cilindros 4.0, aspirado, só que o motor desse carro é o mesmo que está no GT3 RS, é o mesmo que está no GT3, seja na versão normal ou o Touring, está no 911 ST, está no 911 Speedster da geração 991.2. Cara, tá em vários carros, até uma derivação que vem do motor do 911R, que inicialmente é um motor de Cup. Então o motor que a gente tem nesse carro é um motor de corrida. É diferente, de novo, do irmão abaixo, do 718 Spyder, né? Então é 6 cilindros 4.0, gira 9.000 RPM. Tem 500 cavalos. Vamos pensar no calibre mais forte que a gente tem. Acredito que seja o ST e o GT3 RS no momento que eu estou gravando esse vídeo, 525 cavalos. Nesse aqui tem 500. Cara, é que é o 911. A Porsche nunca vai pegar um carro desse e atropelar o irmão acima. Se bem que aqui é um motor de Cup, né? E é um carro que eu vou trazer essa experiência andando aqui com vocês, mas eu tive a oportunidade de andar no passageiro com um piloto de Cup. Um abraço para o Denis de Irânia aí, que me levou do evento da PBR aí. E eu fiquei encantado nesse carro. Eu já tinha uma ideia fantástica porque existe o irmão desse carro do Cayman, que é o GT4 RS, né? Só que lá é uma pegada mais de circuito, tem um aerofólio, ele é um pouco mais agressivo na frente, tem uns prolongadores aqui no GT4 RS. Esse aqui é a versão para você andar na rua. Então, enquanto aquele é focado para circuito, esse é para você andar na rua. Então, os prolongadores não são tão intensos, mesmo assim ainda é 3 centímetros mais baixo que o 718, a versão normal, a 2.0 que a gente fala. E essa unidade, ela tem algumas particularidades. Esse carro ele é 24/24, ele está com essa cor PTS, o Paint to Sample da Porsche, que chama Alex Grey, e ele está com o pacote Weissach. Então, o pacote Weissach, ele alivia peso, né? Depende do que você vai pôr. O pacote Weissach você não precisava pôr completo. Estou falando precisava porque esse carro não está mais em linha, tá? Mas é uma média de 35 kg mais leve. No caso, nessa unidade, vou falar que eu acho que ele está completo. Ou praticamente isso que tem, um capô em carbono. E é até engraçado, nessa loucura da Porsche, que ela fez isso no primeiro GT3 RS 996, aqui não é um logo da Porsche, aqui é um adesivo interno aqui, um verniz. Que bizarro isso aqui, né? Nível de peso desse nível, né? As rodas de magnésio, né, são mais leves, diminui o peso da massa rodante aí. A capa do retrovisor aqui é em carbono, aí você vê assim, tudo que está em carbono nesse carro faz parte do Weissach Package. Aqui essa barra estabilizadora que a gente pode falar aqui no meio, né? O Santo Antônio aqui em cima, tudo carbono. Essa entrada de ar aqui, que dá para o estilo da capota, aliás, vai ter um vídeo, tá? Eu já vou até já
pré-venda, eu ainda não gravei, mas a gente vai fazer isso. Eu vou deixar um card aqui em cima à direita de um vídeo só mostrando a capota desse carro. O próprio Gurney Flap, que é esse detalhe, que vem alguma coisa que eles falam do 911 ST também, né? Esse detalhezinho em carbono. Os próprios ponteiras de escape aqui são daquele modelo 935, que tem 2 unidades no país aí. Então, ele só foi oferecido com câmbio PDK. E é aquele momento em que a Porsche, tipo assim, ela poderia colocar do mais extremo nesse carro, mas ela segurou um pouquinho. Uma delas é o câmbio manual. Porque não tem nesse carro, né? Então qual que é o irmão desse carro do 911? É o 911 Speedster. Aquele 991.2 que você até podia pedir o pacote Heritage lá. E lá é só câmbio manual. Então o motor desse carro é câmbio manual. Eu já ouvi falar que teve gente que fez swap lá fora, mas... E talvez nesse momento que a gente tá gravando aqui, provavelmente quando for no ar já vai ter lançado. A Porsche está com um lançamento aí no dia 14 de abril, que seria o GT3 conversível. Não é o Speedster. Parece que vai ter o Speedster também. Eu quero ver como é que ela vai fazer isso, né? Então ela não quis assim, ela colocou mais próximo de novo. Então esse carro não é só o motor do 911, é o motor do GT3 RS, você pode falar assim que é o motor do ST. Não tem um calibre dos 525, mas é o mais extremo que você pode ter, né? Então esse GT3 que eles vão lançar conversível provavelmente vai ser isso aqui, manual, né? Outra coisa que esse carro não tem, referente ao 911, que eles falam para não ultrapassar, esse carro não tem roda traseira esterçante. Nem o GT4 RS tem roda traseira esterçante. Porque imagina, se vocês colocarem todo o potencial que tem, você passa por cima do 911, né? Cara, eu gosto muito desse carro. Ele é muito leve, 1.410 quilos. Eu adoro esse carro pelo visual, pelo potencial que tem o motor central traseiro aqui, que o 911 é mais lá atrás, né? E essa quantidade de carbono e race tax que tem no interior, ó, no próprio interior mesmo, no painel, no porta-copos ali, onde guarda, né? Tudo, cara, tá cheio de carbono e race tax. Race tax é a alcântara da Porsche, até o triângulo aqui na lateral, ó, é em carbono, tá bom? Então você vê que tipo o próprio desenho da lateral do carro lembra um pouco do GT3 aqui, tem um corte aqui perto da roda dianteira aqui, que é tudo questão aerodinâmica aqui, né? Então a própria saída aqui, entrada de ar aqui, você percebe que não é só um body kit, a Porsche pensa muito em aerodinâmica, né, nesse carro. Até no encosto de cabeça está escrito Weissach RS. Cara, é insano, é insano. Mas assim, chega de falar aqui, vamos dar uma volta no carro, eu vou te falar porque eu gosto tanto desse carro e porque potencialmente é um dos, ou se não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é o melhor Porsche que eu andei na minha vida, tá? Mas eu vou comentar com você já. Gostou desse carro? Se você está procurando um modelo como esse ou pretende vender o seu, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code disponível na tela e falar com a gente. Aproveite para seguir a Pirovani Import no Instagram para não perder nenhuma novidade. Agora me conta, qual o próximo carro que você quer ver por aqui? Vamos lá, Spider RS então. Tô no modo normal por enquanto, tá? No D. Deixa eu ver, a questão que a gente tem, como é o painel do 718, então a gente tem a parte da direita aqui ainda totalmente digital ainda, conforme o outro, né? Que a gente vai mais ouvir esse barulho de indução, né? Então você tocou a válvula fechada ainda aqui, ó. Você dá Tem gente que troca escape, não se troca escape desses carros. Disso, de semipista, já é demais, velho. Eu acho que até estraga a característica do ronco, ó. O negócio do escape aqui. Eu vou tentar pegar algumas retas para exatamente mostrar um pouco do... Jogar no D para eu trocar. Ó, reduzir uma, ó. Meu Deus do céu. PDK excelente, né? Que a gente se espera. Que tudo isso aqui é o conjunto, querendo ou não, do RS, né? Minha Nossa Senhora. Que desnecessário, necessário. 0 a 100 eles falam 3.4, a máxima pouco mais de 300 por hora, né?
A gente não tem um arrasto da asa lá do RS. Apesar que isso aqui... Aliás, esse aqui é o primeiro RS conversível, né? Como eu falei na introdução, a gente está próximo do anúncio, no momento que eu estou gravando esse vídeo, da versão conversível do GT3, né? E eu não sei se eles vão chamar alguma coisa de RS, mas teoricamente esse é o primeiro e é o único RS conversível, né? A gente tem um Spitzer, mas os Spitzer não chamam de RS, né? É engraçado o PDK nesse carro, porque como é um motor de corrida, o PDK aqui é diferente, ele é muito mais agressivo. O acoplamento é um RS, né? Então tem os estágios de válvulas, é muito legal isso aqui. Tenta andar com o farol ligado, as pessoas veem melhor também, né? É absurdo, velho, é absurdo. É muito bom o carro. E isso seguramente pra mim é um dos melhores Porsche que eu andei na minha vida, top 3. Tive oportunidade de andar em várias gerações de GT3 RS, é legal, do GT3 mesmo, acho fantástico. Mas, cara, são carros legais de circuito, pra andar na rua não serve, carro muito duro. E tem um aerofólio, pra quê aquele carro de circuito? Acho que você... É tipo assim, que nem você tá andando com um Monster Truck na rua, sabe? É gigante, você não precisa daquilo, velho, você diverte com muito menos, sabe? Eu acho o conjunto sensacional, mas você usar na rua eu acho um desperdício. Até o próprio GT4 RS, que eu respeito imensamente. Os carros são incríveis, tá? Eu respeito imensamente. Então aqui as funções que a gente tem aqui embaixo, né? Tem um PDK Sport. Eu tenho controle de estabilidade desligado, controle de tração e estabilidade desligado. Esse eu deixo ligado que é besteira diminuir disso. Eu tenho um lift system que é fundamental. Eu tenho um escape que é a válvula, né? Abre e fecha. Isso. Nossa, você é louco, velho. Isso aqui é absurdo. E o mais da hora, vou te falar, o que eu falei para as pessoas, qual que é a diferença desse carro pro GT3 RS, pelo menos de ronco. Bom, esse carro aqui, na minha percepção, é muito claro, qualquer um percebe isso, que vamos de novo. É simplesmente um ronco interno. Eu lembro quando eu andei com o próprio Denis Tirani lá, no Velocitar, e dos meus pedidos especiais ao pessoal da Porsche do Brasil era exatamente... Cara, eu dirigi o GT3 RS 992, eu tive a oportunidade, mas eu preferi que um piloto mesmo dirigisse o carro e eu fosse do lado, porque... Ah, legal, eu senti exatamente esse motor, mas quando você anda com um piloto, a percepção dele é tão mais insana. Eu falei, não, eu quero ver o que o cara é capaz de fazer com um GT3 RS, porque eu não vou conseguir chegar, não vou ter coragem de chegar no limite como ele, eu não vou ter a percepção também como o dele. Então, a proposta foi essa, eu queria dar uma volta, você arrepia o GT3 RS o máximo que você der. Aí foi isso, então assim, é insano o que ele faz de curva, você tá, tipo, dependendo da curva lá, um pouco antes da placa de 50, ele vai frear. Quando passa a placa de 100, você já entra em desespero, você tá no passageiro, né? Porque você fala assim, minha Nossa Senhora, ele não vai frear, a gente vai morrer na primeira curva, mais ou menos isso, né? E é aquilo, eu falei, caramba, é isso que eu esperava, é fantástico, é isso mesmo. Só que eu falei, legal, aí depois eu queria andar num GT4 RS. Eu falei, eu quero ver como é que é o GT4 RS e tal. Eu queria ter trocado, começaram com o GT4 RS, depois o GT3 RS, né? Mas aí pela circunstância acabou não dando. Eu lembro que essas voltas que eu dei foi durante o evento do lançamento do Carrera GTS, do 992.2 aí, né? E do Carrera também. Deixa eu vir pra cá que eu quero pegar um trecho de uma reta ali. Aí beleza. Aí depois eu falei pra ele que ia andar no GT4 RS, ele falou, cara, o GT4 RS tá na outra, pode ser o Spider RS? Eu falei, pode, que é a mesma coisa, conversível. Aliás, a suspensão, eu tô passando uma área bem difícil aqui. Esse carro, ele não é tão baixo que o GT4 RS, e a suspensão pega um pouco menos de carga também, né? Então, ele tipo é mais tranquilo, dentro que é possível falar de andar do que o GT4 RS, beleza? Beleza. Cara, na primeira acelerada no Velocitar desse carro, eu olhei pra ele assim assustado, falei, mano, que é isso? Ele falou, é alto, né? Alto! Quando você tá acelerando todo esse carro, você não consegue ter um diálogo entre você e a pessoa do lado. É muito alto, cara. Eu falei, cara, é muito alto, é muito mais alto que o GT3 RS. Aliás, esse carro é muito mais da hora que o GT3 RS.
Tudo bem que naquela circunstância o GT3 RS vai ser mais da hora simplesmente por conta do downforce do carro, né? Aí sim, eu falei, não, beleza. Mas, cara, em todas as outras que é a minha vida, que é andar na rua aqui, a melhor circunstância é esse carro. E esse barulho de indução aqui, cara, eu falei, mano, esse carro é maravilhoso. Tipo aqui, assim, ó. Meu Deus, velho, quando eu andei isso... Aí a primeira pergunta que eu faço, meu Deus, quanto custa esse carro? Nossa, você é doido, cara. Esse carro aqui é muito mais da hora que o GT3 RS, pra você andar na rua, né, claro. Falei, não, as pessoas estão pagando uma fortuna. Eu entendo que a maioria das pessoas também, já vou fomentar os donos do GT3 RS, vão ficar pé da vida comigo. As pessoas que geralmente compram o GT3 RS andando na rua estão mais preocupadas em mostrar o carro para os outros e não curtir assim mesmo. Duvido que elas respeitam o limite de RPM que é estipulado pela Porsche acima de até 1.500 RPM. Você não pode ultrapassar um certo limite de giro, né? Questão de garantia, respeitar o motor, não ter problema com ele e tudo mais. Duvido que a maioria respeita. E eu duvido também que a maioria chegue a 9.000 RPM com esse carro. Que aí é um tal espetáculo. É a questão que eu acho que é muito motor para rua, né? Mas aqui nesse carro até eu entendo que faz sentido, né? Que a suspensão é mais tranquila. Tá? Deixa eu pegar uma reta aqui. Cara, que fantástico, velho. Esse carro é absurdo. Você é doido, cara. Isso aqui... Isso aqui é mais da hora do que andar com GT3. Vocês estão malucos comprar GT4 RS, GT3 RS de andar na rua? Não, velho, isso aqui é muito mais da hora. O barulho que faz isso aqui, você tá maluco. Minha nossa senhora. Você sente o barulho de indução também, o ar sugando aqui. Nossa, você é doido, velho. Nesse momento que faz questionar muito aquela minha adoração que eu tenho pelo Carrera GTS 991.2, sabe? Que pra mim, aquele de todos que eu andei, como o melhor custo-benefício para andar na cidade, aquele pra mim de longe é o melhor Porsche. Obviamente eu não andei de Carrera GT e não andei de 918 Spider. Espero algum dia andar. Mas eu andei no passageiro no RS 4.0. Um abraço pessoal da Stuttgart até pela oportunidade. Obrigado. É absurdo, só que esse barulho desse carro interno é muito mais alto que o RS 4.0. Ou se é. Nossa, velho, vocês estão loucos. E eu lembro que eu já tinha essa ideia quando eu vi os vídeos, press release e tal. Falei, mano, os caras estão gastando GT4 RS pra andar na rua, meu Deus do céu. Mas tá bom, vai. Dinheiro das pessoas pra não soar invejoso, né? Cada um sabe o que faz. Ou não, né? Ou não tem ideia. Nossa, isso aqui é maravilhoso, velho. Você tá doido. Porque assim, ele é duro, mas se andar na cidade até vai. Aí você desativa a válvula aqui, que é o que eu fiz agora. Tira o PDK do esporte para não ficar tão agressivo. E vamos embora, né? Mais ou menos isso. Que legal, velho. O acoplamento só que é um pouco agressivo, mas você entende, né? Querendo ou não, é um RS isso aqui. É um motor câmbio de RS. Que vem de Cup. Então... ele é um setup mais agressivo mesmo, né? Faz parte, tudo bem. Aliás, você tem que ter essa consciência, né, na tua vida. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ir reto aqui. Eu queria até pegar um trecho de túnel com esse carro. Mas São Paulo é difícil, principalmente no meio da semana, né? Tipo agora. Que maravilhoso, velho. E o mais legal disso é que essa unidade, bom, é a única configurada nessa cor, só existem 17 unidades de Spider RS no país. Então, tipo, o privilégio de estar numa unidade dessa, que eu não sei quando eu vou andar isso aqui de novo. Aliás, esse carro, o primeiro proprietário foi de um amigo, um abraço pra ele, parabéns pela configuração aqui. Eu sei que ele pegou um carro melhor que esse e me deu na troca. Ele vai ver esse vídeo. E eu não venderia esse carro. Eu entendo ele ter questões, ele tem uma coleção bem legal e tal.
Mas eu não venderia esse carro nem a pau. O que deve ser da hora, que eu espero ter, tipo assim, será que existe carro melhor que esse dentro do universo Porsche? Fora os hypercars aí, né? De novo, Carrera GT, 918, GT1, quem sabe o 959, que é um herói meu, mas... vamos pensar assim, será que um ST é melhor que esse? Ou esse próprio GT3 que eles vão lançar, e já lançaram, não sei se você tá vendo esse vídeo? Que eu fiquei sabendo que vai ser só manual, pela história, né? Colocar PDK também, o pessoal acha que vai adorar, mas é que é estranho também. GT3 cabre, eu não entendo muito a questão da Porsche. Da hora, carro bom, putz, isso aqui eu tô achando melhor que o Carrera GTS, que droga. Maldito motor aspirado. Aspirado é o que há, velho. Funcional lifting. Leve sambada, mas ele logo já traciona, né? Carro, você não quis me matar o tempo todo. Eu sei que o GT4 RS, pelo que eu vi o pessoal comentando com o próprio Dennis também, ele falou que você briga muito no limite com o carro, né? Você vê muito no Spider RS mesmo aqui. Eu vi lá no circuito que eu tava com ele dirigindo e mostrando, você vê que o carro ele briga demais, né? O 911 parece que é mais centrado, né? GT3 RS, vou pensar GT3 RS e o GT4 RS, você vê que assim que eu vi ele brigando muito mais com o GT4 RS, eu entendo isso, né? A Porsche ela não vai ultrapassar o seu irmão, sabe assim, tipo, ela falar, a gente gostaria muito de ver, eu sempre desejei isso pro Boxster e pro Cayman, tipo, você colocar tudo que tem de tecnologia Porsche, o que tá no 911, você pôr num Boxster. E foi subindo, a gente teve o 981 GT4, né? Também, que também tem um motor lá de 911 também, né? E eu falei, nossa, que legal, que legal. Aí a Porsche vai lá e lança 4.0. Eu falei, puta, eu queria o ápice. Então ela vai segurando. Pena que não tem roda traseira esterçante. Precisa ver se precisa também. Mas que é insano, é, velho. E que triste saber o fim, né? Porque nesse momento que eu tô gravando, em abril de 2026... Esse carro tá saindo de linha ou já saiu, é meio impreciso o que está acontecendo. Mas esse carro já não existe mais, eu vou falar o 718 Boxster e Cayman, né? O futuro elétrico tem uma versão híbrida andando lá fora, né? Então, sei lá, futuro, vamos ver, né? Diz que vai ser híbrido, vamos ver o que eles vão fazer ainda, né? Aqui vai dar para dar uma acelerada de novo. Certo? Então é isso. Diogo, não vai ficar bravo comigo não. O carro que incentivou eu a dar uma volta maior, tá bom? Então é isso. Esse carro tá disponível na Pirovani. Pode ser seu, podia ser meu também. Eu teria fácil isso aqui. Cara, se você tem dinheiro e tá querendo comprar um carro esportivo, eu tô até chegando já no Francisco Morato aqui na loja. Se tiver interesse, entre em contato. Disponível, pode ser seu. Marque um horário na Pirovani, porque a gente trabalha com porta fechada. São carros de alto valor, né? Então a gente preserva a segurança deles e a sua também. E tem um atendimento especial, tá bom? Pra você ter a oportunidade de ter um carro desse da hora. É muito louco, velho. É um dos melhores, top 3 Porsche que eu andei na minha vida. Esse e o Carrera GTS, pra mim, se eu ter de Porsche, só ter esses dois, já teria muito satisfeito na minha garagem. Pelo menos de Porsche. Então é isso. Obrigado a você por ter acompanhado. As oportunidades como essa extrema são incríveis, né? Agradeço muito a Pirovani por isso. Diogo, principalmente por isso, incrível, né? Obrigado a vocês por terem assistido e a gente se vê num próximo vídeo aí. Cara, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma van, pode ser uma Ferrari, pode ser uma BMW, pode ser um SUV, pode ser um crossover, é isso aí.
Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!